Bom, em primeiro lugar, Raíssa, boa noite a todos os amigos, né, que estão nos vendo. Raíssa, é o seguinte, eu acho que é uma emoção muito grande para mim, né, eu, um garoto lá de Recife, todos sabem, eu sou pernambucano, eu sou de Recife, e eu tinha alguns sonhos na minha vida, por exemplo, um dia jogar no Santa Cruz, onde eu era torcedor. Cheguei a jogar no Santa Cruz, fui super campeão, né? E esse sonho, o Maracanã. Eu acho que todo jogador do Brasil gostaria de um dia jogar no Maracanã. Qualquer um jogador, o Maracanã é um palco não brasileiro, mundial, né? E todos gostariam de um dia pisar nesse palco tão importante. E você vê o sonho de um garoto sendo realizado, as minhas conquistas, tudo, e agora esse presente de colocar os pés, né, na calçada da fama. Então, para mim é um orgulho, né, um trabalho muito árduo ao longo dos anos, como atleta profissional, mas um orgulho muito grande e um reconhecimento legal por tudo que também eu fiz no futebol carioca e no futebol brasileiro, né? Eu tive grandes conquistas no Maracanã, por exemplo, o tricampeonato pelo Vasco da Gama em 94, em 93 aquela arrancada belíssima que foi 2-0 diante do Uruguai, né? Diante do Uruguai a gente ganhou dois gols de Romário, né? E vou falar uma coisa, Raíssa, aqui que pouca gente sabe, que você, eu acho que é uma coisa legal que ninguém sabe. Uma vez o cara perguntou: quantos gols você marcou no Maracanã? E eu vou te falar uma coisa de primeira para você. Sabe quantos gols eu marquei no Maracanã, Raíssa? Quantos? Não Um gol. Um gol? Agora eu estava em que time? Você estava em que time? Deixa eu ver. Chuta aí, tá? É bem para trás. São Paulo? Não. Guarani Futebol Clube. Eu jogava de lateral direito na época, em 85, 86, 85 eu acho esse jogo, e a gente ganhou de 2-1 do Flamengo. E o segundo gol foi meu, de perna esquerda, né? E na época eu jogava Valdir Pérez, Júlio César, Gotardo no Guarani. A gente tinha um ótimo time, um Timão Neto. Enfim, a gente ganhou de 2-1. Edmar, atacante, e eu fiz aquele gol, 2-1. Então eu tenho um gol no Maracanã só, que foi esse jogo jogando pelo Guarani. Então, o Guarani é um palco que marcou muito a minha vida com conquistas. Essa vitória do Guarani, a classificação para o Mundial 2-0 diante do Uruguai, aqueles 2 gols de Romário, né, o tricampeonato com o Vasco da Gama e muitos jogos que eu fiz também no Maracanã. E, Ricardo, você comentou aí aquela arrancada maravilhosa em 93, né, rumo à Copa do Mundo. A Copa do Mundo já tinha começado ali, foi uma grande conquista da seleção brasileira. Queria que você falasse também um pouco, a gente está retomando agora as eliminatórias, né, o Brasil joga agora, tem rodada dupla nesse mês de junho, depois tem Copa América, a gente tem essa pandemia no meio, muito tempo sem seleção brasileira. Qual que é a sua expectativa para esse retorno da seleção, digamos assim? Ela é muito boa. Primeiro que o Brasil é líder total. Olha, eu não acredito no sofrimento do Brasil por uma classificação, quer dizer, eu não acredito. O Brasil tem grandes jogadores, é o favorito para ganhar o Mundial? Ainda não, e eu não gosto quando o Brasil chega muito favorito. O Brasil sempre vai chegar numa Copa como um dos favoritos para ganhar essa Copa do Mundo. Mas eu acho que o Brasil está no caminho certo, tem um treinador que já foi o treinador do Brasil na Copa que passou, conhece o que é uma Copa do Mundo, então isso vai ser muito bom, a experiência que o Tite teve, né? Eu acredito muito nessa seleção brasileira, que a gente não vai sofrer com essa eliminatória. Vamos ter um jogo em casa e um jogo fora agora, se a gente conseguir aí pode conseguir os 6 pontos, ou 4, praticamente o Brasil já vai estar no Mundial, porque é uma diferença muito grande da pontuação, classificam 4, ainda tem uma repescagem, então eu acho que o Brasil tem tudo para classificar bem. É claro que tem que trabalhar, tem que ter humildade, tem que ter respeito aos outros adversários sempre, né? O Brasil não está classificado, mas é um dos grandes favoritos para conseguir essa vaga, pela seleção que tem, pelo treinador que tem, por tudo que vem acontecendo. Claro que faz anos que o Brasil não joga, né? Porque com essa pandemia, quanto tempo faz? Eu acho mais de um ano, né? Não anos, mas faz um ano e pouco que o Brasil não joga. Então é claro que tem um entrosamento, mas a maioria dos jogadores se conhece. E eu acredito que o Brasil pode realmente fazer um grande papel e, por que não, terminar na liderança dessa classificação para o Mundial, né? Essa eliminatória sul-americana. Acho que o Brasil tem um time muito forte em relação aos países sul-americanos. É claro que os países sul-americanos muitos cresceram ao longo dos anos, é uma evolução muito boa, mas o Brasil está muito bem treinado. Eu acredito numa classificação tranquila do Brasil. O Brasil que é líder das eliminatórias já, né?
tem alguns jogadores experientes, como o Thiago Silva, né, que é um zagueiro muito experiente, tem 36 anos, vai fazer 37, na Copa do Mundo terá 38 anos. Como é que você vê, Ricardo, o Thiago Silva, finalista de Champions League de novo, né? Ele foi finalista com o PSG, foi para o Chelsea, agora finalista, muito bem, mesmo com os 36 anos. Olha, em relação ao Thiago, eu adoro o Thiago, acho um baita zagueiro. Há muita crítica em relação ao Thiago e isso me incomoda muito. Por quê? É claro que todo mundo, ninguém é perfeito, tem suas falhas, né? E se fala muito quando se fala do Brasil, naquele jogo do Brasil, que foi para pênalti, que ele chorou, se emocionou. Isso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Thiago é um baita profissional, é um grande profissional. Aonde o Thiago foi, ele deixa seu nome registrado com carinho de um baita profissional, de um homem sério. E tem mais, eu sempre, quando eu falo do nome de Thiago, eu digo sempre, é claro que ele é culpado por tudo, como todos os jogadores em 2014, porque perde todo mundo. Mas no 7-1, Thiago não estava naquele jogo. Tinha sido suspenso. Então, eu não quero colocar a culpa A, B ou C. Eu acho que ele é um baita zagueiro, um ótimo zagueiro, conhecido no mundo inteiro. É claro que chega a idade. E qual é o maior problema que eu acho, Raíssa, dessa seleção, tá? Eu adoro, vamos ver, você falou do Thiago, mas o Daniel Alves também ele foi convocado. E o Daniel vai estar com quase 40 anos. Tem condições de chegar aos dois? Tem. Mas os dois jogar juntos, um com 38, outro com 40, pode? Não sei. Tiro curto, sim. Como são 7 jogos, se você conseguir classificar logo no início, ganhar 2 jogos, você pode dar um descanso. Ver um mata-mata, fazer mudanças em alguns momentos. Eles são importantes pela experiência, mas a gente tem que esperar. O Brasil do meio campo para frente está um pouco organizado melhor, eu acho que se conhece melhor. Agora, atrás, praticamente a gente não jogou. Né? Se você pega, quem seria os zagueiros? A gente bota Marquinhos. Tirando o Thiago, quem seria? Militão? Quem mais? Então você começa a pensar, não, mas laterais, quem tem? Fora Daniel Alves, né? Enfim, é um pouco preocupante de chegar com esse entrosamento. Eu acho que é momento agora do Tite trabalhar esse time. Não ter medo. Onde for jogar, se ele na cabeça dele acha que esse jogador que ele convocou precisa de experiência, coloca para jogar. Não importa se é na Argentina, porque todos são cascudos, são jogadores que estão jogando lá fora e tem que saber o que é uma seleção brasileira. Então, convocou, coloca para jogar. Eu acho que é o momento esse, de Tite começar a rodar esses jogadores que ele acredita que possa ir uma Copa do Mundo. São jogadores jovens que não foram testados, né? Pouco teste tiveram, 1 ou 2 jogos. Então, para entrar na Copa do Mundo é muito cedo. Então, se você puder testar agora, com essa pressão de eliminatórias, seria fantástico. E você falou atrás, né, que precisa jogar, e citou que na frente o Brasil já tem um time ali que joga bastante. Enfim, tem alguns jogadores chegando também, entre eles o Gabigol, né, que vem há alguns anos jogando bem aqui no futebol brasileiro, mas agora que aparece realmente uma grande oportunidade para ele. Você acha que ele tem condições de brigar ali por uma vaga com o pessoal que está jogando lá fora, como Jesus, já está consolidado na seleção, o próprio Firmino e outros jogadores? Tem. Deixa eu te falar, o Everton mesmo, goleiro do Palmeiras, ele chegou a algum momento sendo titular, e os 3 goleiros, qualquer um pode ser titular. Não é porque joga no Brasil que não tem condições. Você tem que demonstrar a sua força no Brasil e quando for convocado na seleção brasileira. Em relação ao Gabigol, ele foi muito cedo, eles são muito cedo para a Europa, né? Claro, não marcou gols, tem toda aquela polêmica em relação a ele que não jogou, né, na Inter, lá no Benfica, e voltou para o Brasil. Eles são muito jovens, eles são muito cobrados. É muito difícil um jogador jovem triunfar no primeiro ano, dependendo da competição que ele vai jogar, um campeonato inglês, né, um campeonato espanhol um pouco mais, mas também é difícil, o alemão. Então você tem que dar o tempo. Então quando ele volta para o Brasil, o Gabigol tem 24 anos, gente. Então você imagina, e com o sucesso que ele faz, os gols que ele vem fazendo, né, eu acho que tem sim condição de ser titular, como outros jogadores. Eu acho que futebol você tem que aparecer a oportunidade, você tem que aproveitar. Ele tem condições de ser titular? Tem, porque ele é goleador. E hoje fazer gols é muito difícil. É muito difícil. Então ele está num grande momento, pode ser titular sim. E digo mais, é momento de colocar e testar. Porque se esses jogadores vão bem, dá confiança ao Tite, dá confiança de um trabalho ao Tite. E eu acredito que o Tite vai ter essa coragem de colocar alguns jogadores que ainda não participaram, né, constantemente de uma convocação. E tem que ser agora, Raíssa. Não dá para esperar na Copa do Mundo e você ter uma indecisão. Tem que ser agora nas eliminatórias, onde o couro está comendo, onde ninguém está classificado, onde você vai para a Argentina, sofre pressão, você vai para o Equador,
sofre pressão. Você vem para o Brasil, sofre pressão também dos seus torcedores, né? Apesar que o torcedor ainda não está indo a campo, mas a pressão, ela existe. Então é o grande momento. Eu acho que o Gabigol tem tudo, sim, para ser titular. Claro, tem o Richarlison, tem muita gente boa, Neymar, toda essa geração de jovens jogadores que podem estar na seleção, mas ele é um artilheiro e nesses últimos 2 anos vem realmente batendo recordes aí do Flamengo de gols, né? E eu acho que isso é muito bom. É bom você ter jogadores como ele, jovem ainda, com faro de gols, né? Porque, como eu falei, se você pegar jogadores que fazem muitos gols no mundo, tu vai colocar o Haaland, tu vai colocar o Lewandowski, talvez, e por aí fica, o Gabigol. Então, esse é um jogador raro hoje no mundo. O próprio Pedro do Flamengo também, que está na Sub-20, né? Que é um baita jogador, o Gerson também. Então, eu acho que o jogador ele tem que aproveitar a sua oportunidade. E eu acho que o Gabigol ele vai ter sua oportunidade com o Tite. E tem ainda a Copa América, né? Depois das eliminatórias ainda vem essa Copa América aí. Qual que seria o peso dessa Copa América? Você acha que seria uma competição mais para testar mesmo os jogadores? Ou você acha que isso aí, se o Brasil, por exemplo, não ganha a Copa América, a pressão no Tite vai ser bem maior? Eu não estou nem me importando com Copa América, eu quero ganhar a Copa do Mundo. Eu sempre acho que o Brasil, qualquer torneio que vai disputar, tem que buscar o título. Agora é o grande momento do Tite testar todos esses jogadores mais jovens. Tem que colocar assim na Copa América, que não venha depois querer criticá-lo. Acho que a gente tem que ter uma consciência e ser inteligente de saber que pode haver realmente uma mescla muito grande. É o grande momento, Raíssa. Eu acho que Tite não tem momento melhor do que isso. E eu vou defendê-lo sempre se ele fizer isso. Agora, se ele leva uma equipe considerada titular, não poupa ninguém, aí sim eu acho que vai ser uma cobrança em cima dele. Muito grande. É boa a Copa América, o Brasil vai entrar para ganhar, vai. Tem mais. Os jogadores que levar vai buscar o título. Se você buscar nome a nomes que pode ir essa Copa América, são jogadores extraordinários. Jogadores que têm uma história muito bonita no futebol brasileiro, no futebol mundial. Então, acho que em relação a isso, eu não estou preocupado, não. A minha preocupação é fazer uma boa eliminatória. É claro que ninguém pensa igual a mim, eu respeito, mas eu, como ex-atleta, hoje como comentarista, eu vislumbro muito bem que Tite pode fazer grandes mudanças nessa Copa América e pensar exclusivamente em fazer uma baita eliminatória e o Brasil iniciar esse Mundial, se Deus quiser, em busca do título. Porque, Raíssa, se a gente não ganhar esse Mundial, iguala ao nosso Mundial, né? Vai ser nos Estados Unidos, né? O próximo Mundial, 24 anos sem ganhar. Então a gente precisa lutar para, se Deus quiser, a gente ser campeão nessa Copa lá no Catar. Eu acho que tem condição. É muito difícil, os clubes europeus estão muito fortes, mas a gente dá para ganhar esse título. Vou até tocar no ponto que você falou, né? Vocês chegaram lá em 94 com uma pressão do caramba, vocês sabem muito bem o que é isso, você sabe muito bem o que é isso. Muito tempo sem conquistar uma Copa do Mundo, o Brasil vai para 20 anos, né? Essa Copa, 20 anos sem conquistar um título de Copa do Mundo e com seleções europeias também crescendo. Quem que você acha, Ricardo, que vai ser assim, os grandes adversários do Brasil nessa Copa do Mundo? Olha, eu hoje, se você me perguntar, eu não estou vendo grandes destaques, não. Tem um crescimento de uma Itália, que ficou fora da Copa, a Holanda aí também lutando. São 2 seleções que não tiveram na última Copa, então a gente precisa estar de olho. Eu vejo uma seleção num crescente bom, que é a inglesa. A seleção inglesa tem jogadores jovens, com capacidade, né? A alemã está tendo uma reformulação, por isso que eu digo, as demais seleções vão ter reformulação. A Bélgica chega com jogadores mais experientes, disputando 2, 3 Copas aí, né? Mas tem uma ótima seleção, ainda nunca foi campeão, então a gente acha que será que a Bélgica pode chegar? É muito difícil, não tem experiência, mas a Espanha também nunca chegou, e teve um momento em 2010 que foi campeão, e se fortaleceu, então tudo pode acontecer. Olha, não dá para você, claro que se você perguntar os grandes títulos, as maiores seleções é Brasil, Itália, Argentina aí, né? 2, 3 seleções, 4, 5 aí que sempre ganham, né? Que estão aí lutando, mas as demais seleções estão aí e sempre surpresas, né? Então a França mesmo, se eu tinha um título, ganhou, né? E agora ganhou a passada, a Copa do Mundo, jogadores jovens também, a França, né? Por isso que eu digo, é muito difícil. Se tu perguntar eu não digo favorita, mas o que eu tenho visto e gostado
é da juventude, como está jogando a equipe inglesa, seleção inglesa.